Em 1816, vários escritores famosos como Lord Byron e Mary Shelley foram visitar Genebra no verão, e eles se arrependeram. Foi o verão mais frio e nublado da vida deles. O ano de 1816 é conhecido em alguns lugares do mundo como o Ano Sem Verão. Uma série de erupções vulcânicas depositaram tanta fumaça e fuligem na atmosfera que as temperaturas no verão ficaram praticamente as mesmas do inverno. Para compensar a falta do que fazer e esquecer do frio, Lord Byron propôs um desafio de histórias assustadoras. Como resposta, Mary Shelley escreveu Frankenstein, uma das mais clássicas histórias de terror da humanidade. A erupção do vulcão Tambora foi o ápice do Ano Sem Verão. Ela depositou tanta fuligem e fumaça na atmosfera que ela conseguia bloquear significativamente a luz do sol que chegava na superfície. E com menos luz do sol chegando na superfície, as temperaturas ficaram bem menores. A temperatura média do planeta naquele ano foi 0,7 graus Celsius mais baixa do que o normal. 150 anos depois do Ano Sem Verão, por volta de 1980, cientistas das mais diversas áreas ao redor do mundo ficaram interessados em efeitos similares, especialmente por conta de incêndios. Calma aí que a ideia era só esquecer que eu tô no Brasil por alguns instantes. Deixa eu tirar isso e voltar a não morrer de calor. A ideia era a seguinte: um incêndio produziria grandes quantidades de fuligem, que subiria cerca de 12 km na atmosfera, alcançando a troposfera. A partir de lá, cerca de 80% da fuligem iria ainda mais alto, chegando na estratosfera. E a ideia aqui, por fim, era que se grandes quantidades dessa fuligem se acumulassem na estratosfera, a luz do Sol seria parcialmente bloqueada e a temperatura média do planeta Terra diminuiria. E dependendo do tempo que a fuligem ficasse suspensa na atmosfera, nós poderíamos ter anos ou até mesmo décadas sem verão. Um inverno quase que eterno para os padrões humanos. Não, de novo não. Só que apesar do cenário assustador, nós precisamos de incêndios muito mais intensos do que nós já presenciamos na história da humanidade para conseguir depositar quantidades significantes de fuligem na estratosfera. Mas sempre tem um mais. O contexto do mundo nos anos 1980 era bem diferente do atual, quem sabe? O mundo estava na Guerra Fria e, não surpreendentemente, uma guerra nuclear completa poderia causar exatamente os incêndios ao redor do mundo, desencadeando o que ficou conhecido como Inverno Nuclear. Só antes de continuar, uma observação. Vocês sabiam que vocês estão tendo o seu perfil rastreado enquanto vocês navegam na internet? Informações sensíveis que ajudam a identificar quem é você e quais são os seus gostos estão sendo coletadas a todo momento. Esse vídeo foi feito em parceria com o NordVPN, que é uma maneira de evitar que isso aconteça. Com o NordVPN você pode proteger o seu dispositivo, seja ele um computador, um tablet ou um celular, e evitar que a sua privacidade seja violada sem você saber. O NordVPN também bloqueia sites que têm malwares e detecta vírus nos arquivos baixados para você manter o seu dispositivo protegido. E o melhor de tudo é que essa proteção não é cara. Usando o meu cupom de desconto Ciência Todo Dia, tudo junto, ou acessando nordvpn.com/Ciência Todo Dia, você tem um desconto inacreditável no plano de 2 anos. E você ainda tem 30 dias para reembolso completo, o que eu duvido que você vai querer depois de experimentar navegar de maneira segura usando o NordVPN. Clique no link que está na descrição e mantenha sua privacidade onde ela pertence, com você. Na década de 80, o mundo estava no pico do número de armas nucleares totais, concentradas principalmente nas duas principais potências da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética. Nessa época, o mundo vivia sob a tensão de um possível conflito nuclear entre as duas potências, com resultados certamente catastróficos, incluindo o inverno nuclear. Uma explosão nuclear em um centro urbano seria devastadora, causando um número sem precedentes de perda de vida, depositando material radioativo em grandes regiões antes habitadas e iniciando grandes incêndios. Os incêndios causados por explosões nucleares têm uma característica distinta de incêndios florestais naturais. Enquanto incêndios normais têm que se espalhar, a explosão nuclear incendia tudo que pode pegar fogo, literalmente, em uma região enorme ao redor da explosão. No cenário de uma guerra nuclear completa, alguns pesquisadores estimaram que em torno de 180 milhões de toneladas de fuligem poderiam ser levantadas para a atmosfera, e a maior parte dela alcançando a estratosfera. Uma vez na estratosfera, a fuligem se espalharia por todo o hemisfério norte e eventualmente para o hemisfério sul, reduzindo a temperatura global média em até 7 graus Celsius pelos próximos anos. Para vocês terem uma ideia, a temperatura média do planeta na última era do gelo era 5 graus Celsius mais baixa do que a temperatura atual. Uma guerra nuclear poderia fazer a temperatura média do planeta ficar ainda mais baixa do que a da última era do gelo. Parem e pensem sobre isso. Uma redução assim drástica da temperatura média afetaria principalmente a capacidade da civilização de produzir alimentos, tornando a agricultura impossível na maior parte do planeta. E isso justamente depois de uma guerra nuclear completa, que provavelmente teria destruído boa parte da infraestrutura essencial nos grandes centros urbanos. Se a hipótese do inverno nuclear estivesse correta, uma guerra nuclear completa não só destruiria os centros urbanos e mataria milhões de pessoas, mas também tornaria impossível de se recuperar dela.
Sem comida de fácil acesso, não haveria perspectiva de reestruturação de algo que parecesse uma sociedade moderna. Uma guerra nuclear seria o fim da sociedade como nós conhecemos, pelo menos pelo futuro próximo. A ideia é assustadora, e ela também é coerente com o quão impactante uma guerra nuclear deve ser. E é até por causa disso que houve uma certa excitação por parte dos críticos dos modelos do inverno nuclear. E isso não quer dizer que a ideia não tenha suas limitações. Um primeiro ponto é que os resultados que apontam a diminuição da temperatura global foram alcançados com simulações feitas em computadores da década de 80, com modelos atmosféricos e climáticos bem mais simples do que nós temos hoje. Mas para o nosso azar, nós já temos respostas sobre isso. Simulações feitas com métodos modernos chegam em resultados similares. Se uma grande quantidade de fuligem chega na atmosfera, nós vamos ter impactos ambientais catastróficos. Mas isso no caso de uma guerra nuclear completa. E no caso de uma guerra nuclear pequena? Nós também teríamos um inverno nuclear? Esse cenário foi avaliado por pesquisas mais recentes, mas antes de comentar os resultados, nós meio que precisamos definir o que nós queremos exatamente dizer com guerra nuclear pequena. E por pequena, nós queremos dizer 100 vezes mais intensa do que a explosão nuclear de Hiroshima. Esse cenário representa uma possível troca nuclear entre potências nucleares menores. E no caso de uma guerra nessa escala, se 80% da fuligem levantada pelos incêndios de fato chegar à estratosfera, isso vai ter um impacto notável no clima pelos anos seguintes, e possivelmente vai reduzir a temperatura média do planeta em até 2 graus Celsius. Isso teria um impacto notável na produção de comida, e provavelmente também causaria fome ao redor do mundo. Mas não seria o suficiente para destruir o conceito de civilização como um inverno nuclear completo. Só que aqui eu preciso apontar a real limitação desses primeiros modelos que concluíam a possibilidade de um inverno nuclear. Todos eles assumem que quase toda a fuligem dos incêndios consegue chegar na atmosfera. E de fato esse era o principal ponto de discussão dos críticos da teoria. Tanto a física atmosférica quanto a ótica da fuligem nessa condição não são bem conhecidas. E nos anos 80 não era possível estimar de forma precisa quanto da fuligem de fato chegaria na estratosfera. Os 80% eram um chute, bastante educado por sinal, que foi feito por especialistas em ciências atmosféricas, mas ainda assim um chute. E um ponto que reforça essa crítica é que não foi possível aplicar os modelos de resfriamento por fuligem nos incêndios de óleo que aconteceram no Kuwait em 1991. Os impactos do incêndio foram notáveis, causando reduções de temperaturas e bloqueio do sol por vários dias, mas bem menores, e com uma duração bem mais curta do que os defensores do inverno nuclear teriam previsto. E isso quer dizer que eles estavam errados? Não exatamente. A ciência aqui é um pouco mais complicada do que isso. Simulações modernas deixam claro que se grandes quantidades de fuligem alcançarem a estratosfera, nós vamos ter impactos climáticos bastante pronunciados. Por outro lado, estudos e simulações modernas de fuligem na atmosfera indicam que não é tão fácil que isso aconteça quanto era inicialmente pensado nos anos 80. Em simulações modernas de fuligem feitas pelo laboratório Los Alamos, 80% da fuligem gerada em incêndios vai sair da atmosfera em 2 semanas. E uma quantidade muito menor do que a esperada pela hipótese de inverno nuclear vai alcançar a estratosfera. E aplicando esses resultados para a troca nuclear de pequena escala, o resfriamento global seria de 0,5 graus Celsius ao invés dos 2 graus Celsius previstos originalmente. Ainda não existe uma simulação levando isso em conta para os efeitos de uma troca nuclear completa, mas nós podemos concluir algumas coisas. Um inverno nuclear drástico que vai nos jogar de volta na Era do Gelo é bastante improvável. E os resultados originais que sugerem uma Era do Gelo nuclear representam o pior dos piores dos casos, no qual basicamente toda a fuligem produzida pela guerra nuclear vai para a estratosfera. Um cenário mais realista é provavelmente muito mais moderado. A fuligem de uma guerra nuclear vai ter algum impacto notável no clima, e possivelmente vai afetar a agricultura humana, mas provavelmente nós não vamos viver num inverno de décadas depois dela. Mas mesmo que o inverno nuclear talvez não seja tão ruim quanto nós imaginamos inicialmente, uma guerra nuclear não é uma boa ideia em nenhuma escala. O inverno nuclear é um dos raros casos na ciência de uma hipótese que nós não queremos testar experimentalmente. Até porque a mudança climática seria só uma de muitas consequências horríveis de uma guerra nuclear total. Muito obrigado, eu acho, e até a próxima.